Pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui de sistemas lineares resolvidos numericamente, no caso métodos Jacobi e Seidel, são dois métodos, e vamos usar também o Scilab Uncloud. Primeiro, como é que é feita a parada num método de sistemas lineares numérico? Você vai medir a distância entre o x índice k e o x índice k-1, ou seja, vai verificar o valor que você encontrou com o valor anterior. Então você tem aqui o x índice k e x índice k-1. Então o máximo desse valor vai estar relacionado ao, vamos entender como o erro, né? Essa distância é o erro, que nós podemos calcular era de forma relativa, né? Um erro percentual, utilizando esse m índice k dividido por o máximo do valor anterior, né? Do valor x e k. Então, dada a precisão, você vai determinar o vetor que você vai encerrar aí a sua iteração que você está realizando para encontrar a solução, no caso aproximada, de um sistema de equações, né? Bom, além disso, você pode usar também, definir um número máximo de iterações, simplesmente, né, um critério de parada, né, definir esse número máximo. E lembrando-se que para dada uma certa precisão, por exemplo, 10 elevado a menos 10, né, uma precisão altíssima aqui, obtém-se, no caso, valores praticamente nulos, né, da distância entre x índice k e x índice k+1, por exemplo. Bom, o método de Jacobi, ou Gauss-Jacobi, ele vai transformar um sistema linear AXB em um sistema x igual a c vezes x mais g. Ou seja, você vai fazer uma transformação matricial. Mas olhando assim na forma de chaves, né, você tem aqui a chave, a primeira equação, reticências, a enésima equação. Você também pode fazer apenas isolar o vetor x de cada equação. Por exemplo, primeiro é o x1, então você isola o x1 e coloca todos os valores em função de x1. Então você vai ter 1 sobre A11, né, que é o coeficiente de x1, vezes exatamente toda a expressão que você passou para o segundo membro. Isso para x2, isso para x enésimo. Então você tem a expressão desse tipo aqui: 1 sobre A enésimo vezes aqui exatamente os componentes que você, coeficientes, né, e valores de x que você passou para o segundo membro. Então o Jacobi também pode, como nós falamos, na forma matricial, nós podemos escrever como a matriz, né, de x igual a c vezes x mais g. G é essa razão entre os coeficientes, né, que nós fazemos essa expressão equivaler àquela anterior que nós mostramos há pouco. Mas não fecha assim o método. O método consiste em, dada uma aproximação inicial, você vai dar um chute inicial, vai obter então os valores da iteração, até você chegar num valor xk. E isso você vai usar aquelas equações que a gente chama de equações recursivas. Ou na forma matricial, né, como nós estamos falando aqui. Nesse vídeo a gente vai usar apenas a forma em chaves do nosso sistema, usando a fórmula da relação recursiva. Bom, já o método Seidel difere só um pouco do método Jacobi, já que você vai fazer o mesmo processo, né, de relações recursivas.
Então você vai criar essas equações, a gente vai mostrar já no exemplo e realizar o processo de iteração. Então, o processo de iteração que você vai ter um chute inicial e esses valores você vai jogando para a iteração seguinte. O que diferencia o Gauss-Seidel de Gauss-Jacobi é que você, a primeira aproximação, você usa todos os valores que você tem anteriores. Então, Jacobi, ele utiliza os valores da interação anterior. Então, no caso de Seidel, você usa dos valores anteriores e já nessa etapa que você está calculando. Então, você tem que, no momento de se calcular o x índice k mais 1, usa-se todos os valores que já foram calculados, né? Vamos ver se no exemplo ficar bem mais claro. Então, nós temos aqui um sistema que não se justifica utilizar o método numérico, é um sistema de duas equações e duas variáveis. Mas, para ilustrar os dois métodos, né, nós vamos usar esse sistema. Lembrando que nós temos que dar um chute inicial, e esse chute inicial foi 0, 0. Então, a gente vai reescrever, aqui é o erro, tá bom? 10 a menos 1. Vamos reescrever essas equações. 2x1 mais x2 igual a 1. Então, como nós falamos, vamos isolar aqui, vai ser uma equação recursiva. Vai ser x1 igual a, passando x2 para o segundo membro, fica menos x2. O 2 vai dividir todo o segundo membro da equação, inclusive o 1 que já estava aqui. Então, essa é a equação recursiva. A gente pode botar um K aqui. A segunda equação recursiva, nós já temos aqui outros coeficientes. E vamos ter com x2. Então, x2, vamos passar o 3 para o segundo membro, mantém o menos 1, e 4 vai passar dividindo. Pronto. Essas duas são as equações recursivas. Uma x1 e a outra x2. No passo 0, né, nós já vamos substituir esse aqui, ó. Na iteração que nós vamos fazer, a primeira, vamos substituir já esse valor. Então, vamos colocar aqui o i igual a 0, né? E o i está relacionado ao índice. Ele vai ser o primeiro chute, já tem esse vetor, né? 0 e 0. Então, você vai substituir na sua expressão o 0 no lugar do x2 e no lugar do x1. Nessa primeira equação no x2, né? Sobrou 1 meio. 1 meio é 0,5, trabalhando com decimais. x2 já vai ser 3x1, mas x1 vai ser 0. 4 menos 1 quarto. Então, aqui vai sobrar apenas, aqui na primeira sobrou só 1 meio, na segunda sobrou só menos 1 quarto, ou menos 0,25. Pronto. Nesse momento, você já tem o primeiro valor, né, relacionado à solução. Então, a primeira solução que nós encontramos é essa. Vamos fazer mais iterações e vamos observar se, quando nós passamos para a interação seguinte, se esse valor vai se distanciar, por exemplo. Lembrando que existem critérios de convergência nesses métodos. Alguns sistemas, esses métodos não encontram solução. Então, aqui no i igual a 1, né, ou na segunda iteração, nós podemos dizer que essa aqui é a primeira iteração e essa aqui é a segunda. Iteração não é interação, é iteração, que é repetição.
Vou fazer só mais uma, né? Então aqui nós vamos substituir no valor da equação, no lugar de x2, vamos colocar menos 0,25. Lembrando que tem um menos aqui, vai ficar mais sobre 2 mais 1 meio é 0,25, né? Opa, desculpa, 0,5. Esse valor, eu já calculei aqui, deu 0,625. Bom, agora nós podemos achar o x2. Na expressão x2, vamos colocar o x1. x1 deu 0,5. Atenção que tem um sinal de menos aqui, né? Bom, então vamos colocar, lembrando que aqui tem um sinal de menos, ó. Quando eu passei esse 3, ele ficou menos. Vamos lembrar aqui, na primeira interação não alterou nada, mas aqui pode alterar sim. Vamos aqui sobre 4, menos 1/4 é 0,25. Então aqui, resolvendo essa continha, nós já resolvemos, deu menos 0,625. Então, o valor oposto ao segundo. Aí eu vou continuar, fazer mais uma interação, a terceira, né? x1. Então, vamos colocar agora esses valores. 0, negativo, né? Menos 0,625 vem para cá, vai ficar 0,625 sobre 2. Mais 1 meio é 0,5. Essa conta eu já fiz. Deu menos, como era dizendo, deu mais 8,125. E o x2, substituindo os valores, né? Menos 3,0625 dividido por 2, menos 0,25. Esse aqui eu vou encerrar, que a gente vai... É só repetir isso até o erro, a diferença for menor que esse valor. Mas qual o valor de x2 aqui? Menos 0, já calculei, 0,7188. Então, para vocês terem uma ideia, então nós estamos aqui nos aproximando da solução. Observe que nós estamos, inclusive, convergindo para algum valor. Quando não há essa convergência, o método não é útil. Vamos então completar a tabela na primeira interação e nós aqui fizemos 6 interações e usamos o Scilab online. Daqui a pouco a gente mostra. Então aqui nós vamos colocar aqui os valores só do erro. Aqui tem x, a gente pode botar x1 e esse y pode ser o nosso x2. O erro, vou botar aqui o erro relativo, né? Vamos trabalhar só com o erro, melhor dizendo, absoluto. Então, quando a gente fala erro absoluto, é só ver aqui, ó. Anteriormente a esse 0 a 0, 0, né? Começamos com 0, 0. Então, qual é o maior desses dois? 0,5. Então, esse era o erro. De 0,5 a 0,625 e de menos... Aí você não tem problema o sinal. Qual é o maior valor? Esse segundo. Então, aqui deu 0,375. Vamos ver agora daqui para cá. O maior aqui vai ser esse que tem o... que o erro você vai considerar o maior valor. Então, 0,625 para 81, o maior valor é esse aqui. Então, observe aqui. A diferença deles aqui já é menor que 1/10. Então, aqui já se justifica que essa alteração aqui já vai indicando que poderia, inclusive, né, pensar em parar nessa terceira interação, já que eu estou considerando o erro tão alto aqui, ó, 10 a menos 1, 0,1, muito alto, né? E aqui na casa dos décimos está zerado já. Mas vamos continuar
fazendo esse processo de subtração, e observe que vai diminuindo de um valor anterior para o próximo. Então a gente consegue assim ver que está havendo uma convergência, né? Os valores estão aproximando. Paro aqui. Então nesse último aqui, os valores variaram apenas, o maior valor variou 0,053. Então se eu continuar com a interação, provavelmente esse valor vai diminuir um pouco mais e a gente está convergindo para o valor que é a solução. A solução, no caso, passou a ser que x1 vai ser 0,9473 e x2 0,9473. Então, nesse caso, a gente vê bem a solução do sistema, considerando esse erro, né? No caso aqui, com 6 iterações, deu esse valor. Bom, você pode também fazer esse sistema e verificar qual a solução realmente usando o método de substituição, adição, que você achar interessante. Vamos ver aqui o método de Seidel para o mesmo problema. Então só vou repetir aqui as equações de recursão, né? Olha aqui, x1 ficou igual a menos x2 sobre 2 mais 1 meio, e x2 ficou igual a menos 3x1 sobre 4 menos 1 quarto. Então qual é a diferença do Seidel? Olha aqui, a primeiro chute é 0, 0. Olha aqui, vamos fazer o primeira iteração. Com 0, 0, eu vou achar logo x1. Então, menos 0 sobre 2 mais 1 meio. Nós já fizemos isso, deu 1 meio, que é 0,5. x2, eu vou agora usar o zero negativo. Eu tenho que usar todos os valores conhecidos anteriormente. Então, já conheço x1 igual a 0,5. Então, vou substituir na equação do x2 o 0,5. Então, eu consigo fazer o processo mais célere de iterações. Então, no caso aqui, eu já uso o valor anterior, deu menos 0,625. Então, é essa a grande diferença. Olha aqui, colocando um asterisco, o x2 eu já começo a calcular com o x1 da mesma interação. Em Jacobi, não, eu usaria o 0, 0. Então, já consigo adiantar, vamos dizer assim, os nossos cálculos. Então, x1 agora vai considerar menos 0,625. Então, vai ser menos e menos deu mais. Sobre 2 mais 1 meio, 1 meio é 0,5. O x2, então, ele vai, melhor dizendo aqui, o x1 vai dar 0,8125. Pronto. E o x2, eu já vou utilizar o valor conhecido de x1. Olha aqui, 0,8125, eu já vou usar ele. Então, vou aqui na minha equação, 3 vezes x1, que é 0,181, né? 25 sobre 4 menos 0,25, né? Isso aqui deu menos 0,8594. Então, novamente, eu vou fazer esse mesmo passo a passo. x1, vou usar menos, aqui menos e menos, deu mais, 0,8594, dividido por 2, mais 0,5. Aqui eu já vou achar 0,9297. E o x2, eu já uso esse valor. Vou botar uma setinha aqui. 3 vezes, menos 3
vezes 0,9297 sobre 4 menos 0,25. Então isso aqui vai dar menos 0,947. 947. Pronto, a gente vai continuar esse mesmo passo a passo. Vamos ter a tabela. Essa tabela também foi feita no Scilab OnCloud. Então aqui, observe que a gente chega no valor final mais interessante, né? Vamos dizer assim, mais preciso. Então, se a gente for colocar o erro, vocês vão ver que ele é menor. Em 6 interações eu tenho um erro menor. Esse aqui é 0,625, já começa um pouco maior, né? O anterior, agora eu tenho, qual é a diferença desses aqui? Deu 0,31, desculpe, 312. O próximo, fazendo essa subtração, olha aí como ele é rápido, 0044. Olha como nós chegamos já também na terceira interação, mas com um erro menor do que nos Jacobi. E aí nós vamos caminhando, vai dar 0016 e fechando aqui 0,006. Então a última linha não faz porque não tem mais ninguém na frente. Então essa aqui foi o erro final, ó, 006, né? Então você vê exatamente que do sucessor e o anterior a diferença é muito pequena. Isso vai ser nulo, né, se você colocar um número bem maior de iterações. Voltando aqui, vocês observam que no caso do Jacobi, o erro foi bem maior, enquanto o Seidel foi 0,006, o Jacobi está dando 0,05, casa dos centésimos, e Seidel na casa dos milionésimos. Bom, dessa forma a gente fecha a explicação e vamos lá para o Scilab nas nuvens, né? Aqui nossas referências. Quando nós formos lá, vocês vão observar que é possível aqui no Scilab na nuvem pegar um código já pronto. Então a ideia aqui é pegar um código pronto e gerar aquele resultado. Eu já tenho aqui aberto, vamos mostrar o passo a passo, né? Vamos mostrar aqui o passo a passo para vocês verem desde o início. Então você escolhe aqui o 8, que é matemática e estatística, usa aqui o 2, que na subcategoria, o livro é de Hall, né? Esse livro número 1. Tem aqui a opção 3, solução de sistemas lineares, e aqui você escolhe o método Jacobi, o Jacobi. Bom, vamos nessa. Ele já gerou esse aqui, ó. Esse aqui tem uma equação, um sistema maior, né? 3 equações, ó, primeira, segunda, terceira, e aqui os termos independentes. Vamos gerar o resultado só para a gente ter uma ideia aqui. Então ele vai convergindo, aqui faz 5 interações. Vamos colocar aqui 6 interações, 6, e vamos escrever aqui o nosso sistema, né? Tem duas equações só, né? 2 e 1, os coeficientes, e 3 e 4. Então vou apagar isso aqui. 3 e 4. Apenas 2 equações. Então a gente tem aqui menos 1 e 1 na identidade. Pronto. Então vou pedir aqui para ele fazer para a gente. O código está aqui. Você pode inclusive copiar esse código e
colocar ele nos desktop. Então tá aqui o valor que a gente encontrou. Na verdade eu já tinha levado para lá esse valor e feito as contas. Então exatamente, observe aqui, ó, 9473, 94 negativo, né? 73 também. Só que ele está longe um pouco do resultado, mas para 6 iterações esse método foi o melhor que ele encontrou. Escolhendo aqui vou copiar aqui, fazer uma cópia aqui da nossa matriz. Vamos usar aqui o Seidel. Ele também tem um exemplo mais extenso aqui, ó. Vamos botar aqui para vocês verem. Olha aqui o resultado aqui de um sistema de 4 equações. Observe que vai justificando para um número maior de equações. Esse sistema não é para 2 equações, mas para entender a gente utilizou 2. Bom, então aqui nós vamos colocar exatamente aquela matriz, né? Já copiei, colei aqui. Vamos rodar ou executar. Pronto. Então aqui está C5 ainda. Vamos botar mais uma. 6 interações. Então aqui nós vamos ter, ó, o valor final 09962 e menos 09972. Então conferimos aqui usando o Scilab nas nuvens em português, né? Esse código você pode capturar ele aqui, ó, fazer um Ctrl T, copiar ele, usar aqui a tecla do botão direito, copiar e salvar ele para utilizar no seu desktop, por exemplo. Então aqui só usando um pouquinho do Scilab na nuvem, usando ele para a gente resolver esse sistema. Observe que o código aqui, né, ele está relacionado a um exercício desse livro. E aqui ele tem também alguns comandos que você pode interpretar eles em relação. Mas observe que tem aqui o iter de iteração. Ele vai praticando a interação para encontrar o valor. Então, pessoal, seria isso. Grande abraço aí para vocês. Até a próxima.